Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 14 de abril de 2025. E nesse horário, das 16 horas, nós estudamos, às segundas-feiras, esse livro, ó, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Hoje, nós vamos estudar a parte terceira do capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, questão 647, tá? E eu pedi para vocês pegarem aí o Novo Testamento, aquele livro também, o Consolador, quem tivesse, né? Para a gente poder estudar aqui essas questões do Livro dos Espíritos, que é bastante importante. Então, mas antes nós vamos aqui levar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui para estudar, para aprender, para crescer, para progredir. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas famílias, nossos bons propósitos, nossa casa, nosso lar, e todos aqueles nossos irmãos que estiverem necessitados do amparo do Divino Senhor. E assim, envolvidos pelas bênçãos que caem do céu sobre cada um de nós, pedimos ao Pai amorosamente que nos permita dar por iniciada a nossa reunião de estudos da tarde de hoje, graças a Deus. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Questão 647 do Livro dos Espíritos, divisão da lei natural. Kardec pergunta assim aos espíritos: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Lembra, são os 10 mandamentos. Mas Jesus, né, chega e diz assim, ó, eu vou resumir tudo em 2 só. São 10, é muita coisa, vamos resumir isso em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, Kardec quer saber isso. Se a lei de Deus está contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus. Quer dizer, ele quer saber o seguinte: se eu amar o meu próximo verdadeiramente, eu estarei cumprindo com a lei divina, toda ela, os 10, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Sim, se você amar o próximo, você cumpriu com tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos. Né? E aí os espíritos dizem, certamente, esse preceito geral, esse preceito encerra todos os deveres dos homens um para com os outros. Então, essa ideia, né? Ama o próximo, ensinado por Jesus, contém todos os deveres dos homens uns para com os outros. Esse é o nosso dever, amar o nosso próximo, não importa quem é o próximo. Porém, se lhes mostre aplicação que comporta do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Então, não basta chegar e dizer assim, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar o próximo a ti mesmo. Não basta falar. É preciso mostrar como se faz isso. Então, por quê? Dizer que eu devo amar o próximo, isso tudo a gente sabe. Vamos dar uma olhadinha na questão 621. Volta um pouquinho. Deixa aí a 647 marcada. Volta um pouquinho na 621 para a gente entender uma coisa. 621 está dizendo assim, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Tudo bem, todo mundo já sabe. 621, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia
dessa lei de Deus de ser revelada. Ora, se está aqui na minha consciência, ela tem que ser revelada de novo para mim. Olha o que os Espíritos dizem. Ele, o homem, a esquecer e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, em 647, Kardec pergunta: a lei de Deus se acha contida no preceito do amor ao próximo, tá? Ensinado por Jesus? Eles dizem sim. A lei de Deus está nesse preceito que Jesus trouxe para vocês. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Porém, se lhes mostra a aplicação que comporta. Por quê? O que ele quer dizer isso? Porém, se lhe mostra a aplicação que comporta. A ideia Jesus trouxe. Mas de tempos em tempos, alguém tem que chegar e dizer assim, ó, presta atenção que eu vou te explicar como é que a gente ama o próximo. Isso, porque lá na 621 está dizendo assim, o homem esquecer a lei de Deus e a desprezara. Então Deus enviou Jesus para dizer assim, ó, eu coloquei a minha lei na consciência desse povo, mas esse povo vai esquecer ou desprezar. Então eu estou enviando você, meu mensageiro, lembrar ao povo dessa lei. Para lembrar ao povo, principalmente, como é que se faz amar o próximo. Como Deus é onisciente, é aquele que sabe tudo. Ele colocou, no momento que nós somos criados, a lei de Deus na nossa consciência, mas ele já sabia de antemão que a gente ia esquecer dela, não ia lembrar. Então ele via Jesus para nos relembrar. Então, cumpre, porém, se lhes mostre, que alguém mostre a aplicação que comporta, como ela deve ser aplicada. Do contrário, se o homem não for relembrado, como está na 621A, ele deixará de cumprir esse preceito, essa lei, como estão fazendo recentemente. Entendeu? Quando Jesus veio, Deus para Jesus, vai lá, relembra a minha lei, que eu botei na consciência desse povo, porque eles estão esquecendo dessa lei, estão desprezando. Entendeu? Aí Jesus veio, relembrou e mostrou como é que se fazia. Aí a gente, o que a gente está vivendo hoje? Mas será que precisa Jesus vir de novo? Então, eles aqui, ó, como fazem, quer dizer, ao contrário, deixaram de cumpri-la, como fazem presentemente. Então, Jesus é o modelo. Jesus é o tipo que, né, mais perfeito, com aquelas características de guia e modelo. Guia para eu seguir, modelo para eu copiar os exemplos. Então, Jesus é o modelo. Eu preciso copiar os seus exemplos, a sua ação, copiar o que ele fazia. E ele diz: o teu próximo, como eu vos amei. Lembra? Então, ele mostrou para a gente como se ama. E ele diz: faz como eu ensinei. Aí ele diz aqui: ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Para nós, que estamos no planeta de provas e expiações, que ainda somos espíritos a caminho da evolução, perfectíveis, que ainda temos muita coisa para aprender, nós precisamos de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas a interpretações. Então, por que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2? Porque o homem precisa de uma regra precisa. Os 10 mandamentos para a gente
naquele grau evolutivo que a gente estava na época de Jesus, e o que a gente ainda se encontra hoje, vão deixar muita porta aberta para muita interpretação aí. Ah, mas são 10 mandamentos. É muita coisa. Eu tenho que lembrar de tudo isso. Não vai rolar. Entendeu? Então Jesus diz assim, ó, regra precisa. Esquece, quer esquecer, não sabe, não decorou, não entendeu. Aquele negócio de não vou fazer um ídolo, não matarás, roubarás, não cometerás adultério, não vou ambicionar a mulher do próximo. E é muita coisa, muita papelada, muita coisa escrita. Não vai dar na minha cabeça agora. Esse troço todo aí não vai rolar, não é muita coisa. Aí Jesus, sabendo disso, disse assim, ó, vou dar regras precisas. Duas vocês podem. Duas vocês têm condições. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo como a si mesmo, ou como eu dei o exemplo de como o próximo deve ser amado, acabou o problema, está resolvido para vocês. Acabou. Está resolvido. Amar o próximo. Entendeu? Então, quando Deus diz assim, ó, ele envia a mensagem através dos ministros, cumpre, porém, se lhes mostre aplicação que comporta. Ele diz, meu Essa filho, explicação que ele manda. não adianta chegar lá e só falar para eles, você vai ter que desenhar. Não tem aquele negócio que diz? Está entendendo o que é que desenhe? Você vai ter que desenhar. Quer dizer, você vai ter que fazer e dizer assim, ó, presta atenção como eu estou fazendo, que você vai ter que fazer assim, entendeu? Então, porém, se eles mostram a aplicação que completa. Do contrário, se você não explicar passo a passo como é amar o próximo, eles deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Por isso, lá no capítulo 12 do Evangelho, precisa pegar, não, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, está ali, ó, amar o próximo como a si mesmo, Evangelho capítulo 12, item 3. É uma forma de Jesus mostrar para a gente, falar para a gente, pausadamente, amar o próximo. Ele diz assim, ó, se o amor do próximo, capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Quanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o beijo. Jesus está dizendo aqui, o adversário também é teu próximo. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação da caridade. Ele não disse que a gente tem que amar o próximo? E amar o próximo é uma caridade. Amar o inimigo constitui a mais sublime aplicação da caridade. Entendeu? Jesus está desenhando aqui para a gente. Está mostrando. Ama o teu próximo, mas ama também o teu inimigo. Lembra que teu inimigo também é teu próximo. E se você conseguir amar o inimigo, nossa, vai ser um espetáculo. Próximo, maravilha, meu filho. Eu também estou amando meu inimigo. Nossa, é um espetáculo total. Espetáculo total. É isso aí. Aí depois, ainda no último parágrafo do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, o último parágrafo, ele continua. Porque aí o pessoal ficou meio incomodado. Pô, mas amar inimigo é meio problemático. Aí ele vai dizer, não, olha só, está atenção, olha Jesus desenhando. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição, um amor que não está na natureza, meu filho.
Porque o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Ele, Jesus, amar o inimigo é fácil. Ele ama o inimigo como ama o amigo de forma igual. Mas Jesus já conseguiu. Mas ele sabe que a forma como Jesus. Quer dizer, inimigo, Jesus não tem inimigo, né? Vamos em termo, aquele que o prejudicou, aquele que fez mal. Vamos pensar naqueles Caifás, aqueles sacerdotes que levaram para a cruz. Todo mundo diria assim: Jesus é inimigo. Não, eles viam Jesus como inimigo, mas Jesus os via como irmãos, equivocados, irmãos. Mas nós não estamos nesse nível. Não estamos nesse nível. Nós não vamos conseguir hoje amar um adversário como Jesus ama aquele que fez mal a ele. Mas ele disse assim: eu entendo isso, isso é, isso é natural do grau evolutivo de vocês. E Deus não está pedindo isso para vocês. Ele não está pedindo, porque ele sabe que vocês não conseguiriam amar um inimigo que tenta matá-los como vocês amam um filho biológico, uma mãe e um pai. Não vai ter isso. Eu consigo. Eu consigo amar alguém que me pregou da cruz como eu amo a minha mãe. Mas vocês não. Tá? Por quê? Porque ele já está no outro grau evolutivo, diferente do nosso. Então, ele não vai pedir isso. Mas ele diz assim: mas presta atenção aqui. Ele diz que não está na natureza de vocês. Visto que o contato de inimigo nos faz bater o coração de modo mais diverso do seu bater em contato de amigo. Amar os inimigos é não guardar ódio deles, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Experimentar alegria em vez de tristeza, se eles tiverem sucesso na vida. É socorrê-los em se apresentando ocasião. Eles estão precisando de ajuda? Você ajuda. É abster-se, quer dizer, evitar qualquer palavra, qualquer ato que possa prejudicá-los. Retribui sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amar os vossos inimigos. Então, ele explicou detalhadamente como é que a gente tem que fazer. Fazendo isso, no grau evolutivo em que vocês se encontram, espetáculo. Deus não vai pedir a vocês mais do que isso. Agora, o dia que você for o Cristo, ninguém precisa ensinar você a amar o inimigo, porque você não vai ter inimigo. Você vai ver todo mundo da mesma forma, como irmão. Como irmão. Mas nós ainda não estamos nesse ponto. Jesus entende. Então, Jesus está explicando para a gente como a gente deve fazer. De forma simples, explicando de modo que todo mundo compreendeu. Todo mundo compreendeu. Não há ninguém que não possa compreender isso. Ninguém. Denise, você levantou a mão aí, o que foi? Tem alguma coisa para falar? Não, acho. Entendeu? Então, fácil para a gente entender. A gente já sabe como é que as coisas funcionam. Quem está estudando quarta-feira o Sermão do Monte com a gente está falando sobre isso, né? Ó, a gente está falando sobre isso. Então, está fácil de compreender. Aí ele diz aqui, ó, ele conta, ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Então, para Jesus, para ele, para a gente não ficar assim, e será isso? E será aquilo? Ele faz assim, ó, ame o próximo. Acabou.
A regra é essa. Ama o teu próximo como a ti mesmo, ou então como eu vos amei. Fazendo isso, não precisa ficar esquentando a cabeça com outras coisas. Porque quem ama o próximo não faz mal a ninguém, não rouba, não se deixa corromper, não faz maledicência, não tem inveja do outro, não mata, nem a esperança nem a vida do outro, não, não deseja a mulher do próximo, respeita pai e mãe, entendeu? Tudo. Então, ele tem uma regra precisa, acabou isso aí. 648. Pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essas divisões aqui estão lá nos 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Aí ele diz que essa divisão da lei de Deus em 10 partes é aquilo que Moisés trouxe, tá? Os 10 mandamentos. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. Então, os 10 mandamentos vêm abrangendo tudo, né? Item por item, falando do que você tem que fazer, das coisas mais importantes dessa vida. É um aspecto geral, mostrando para a gente o que é essencial, o mais importante. Pode, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Aquela coisa, você pode segui-la ou não, aquelas partes, tá? Você pode adotá-la como regra geral, mas ele diz aqui, elas não têm nada de absoluta. Você não pode dizer que, aí ele diz que pode, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Então, não adianta você sair pregando esses 10 mandamentos, eu vou aplicar na minha vida, um por um, um por um, um por um. Isso ainda não vai te dar essa, entre aspas, salvação que todos nós queremos. Aí ele vai dizer aqui, ó, a última lei é a mais importante. Qual é a última lei? É de justiça, amor e caridade. A última é a mais importante. Se é a que faculta, que permite ao homem adiantar-se mais da vida espiritual, visto que resume todas as outras. A lei de justiça, amor e caridade é aquela: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa sim, você tem que adotar e aplicar na sua vida, que resume todas as outras. Segue a lei de justiça, amor e caridade. Seguindo essa lei, todas aquelas outras estão embutidas dentro dela. Estão embutidas dentro dela, colocadas dentro dela. Entendeu? Então, a ideia toda é essa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Próximo com a gente mesmo. Fazendo isso, você não vai ter dificuldade na sua vida. Você vai resolver todos os seus problemas. Agora, de forma verdadeira. De forma verdadeira. Aplica isso na sua vida. Ama o teu próximo. Verdadeiramente. Jesus ensinou. Lembra da mulher adúltera? Veio todo mundo querendo apedrejar. O que Jesus fez? Ele não criticou quem estava jogando pedra. Ele foi, né? Só perguntou: por que vocês estão querendo apedrejar a mulher? Eles contaram. Ele olhou para eles e disse assim, tipo, me dá uma, dizem, né, que ele estava desenhando no chão. Ele olhou para eles e disse assim, olha, aquele que não tiver pecado, ele falou sinceramente, no coração, não da boca para fora. Ele falou ao coração de cada um deles. Tanto é que eles foram jogando a pedra no chão. E quem largou primeiro as pedras foram os mais velhos, que tinham mais tempo de vida.
Ele falou ao coração, ele tocou o coração deles. Tanto é que bateu na consciência. E disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele não disse: oh, meu Deus, vocês não podem fazer isso, eu sou a irmã de vocês. Porque senão iam dizer para ele que ele estava indo contra a lei. Que a lei dizia, né, para apedrejar a mulher adúltera. Estava na lei mosaica. E ele, se dissesse: oh, meu Deus, vocês vão matar uma mulher, o quinto mandamento diz: não matarás. Aí ele dizia: oh, meu Deus, aquela coisa. Ele simplesmente disse: aquele que não estiver sem pecado, puro, coração puro, atira a primeira pedra. Ele falou o coração e a consciência de cada um. Aí cada um ó, foi soltando a pedrinha, devagarzinho, no final o chão estava cheio de pedra. Tinha gente que estava com 3, 4 pedras na mão. Viraram as costas e foram embora. Ele olhou para a mulher, muito delicadamente, perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse assim: não sei, senhor, acho que foram embora. Ele disse: então também não tenho nada para dizer contra você, não. Vai e procure não peques mais. Quer dizer, ele diz para ela: procura tomar mais cuidado, minha filha. Toma mais cuidado, presta mais atenção nas coisas. Ela entendeu, porque da próxima vez ela foi embora. Ele, mais uma vez, ó, mostrou como é que você faz, como é que se ama o próximo. Aqueles homens, né, que estavam para atacar pedra, e falou: né? Então, essa é a lei de justiça, amor e caridade. E várias vezes da vida, né? Jesus já é aquele ponto também, quando Pedro veio falar com ele: Senhor, um monte de doutores da lei aí que simpatizam com o Senhor, simpatizam com a sua palavra, seus ensinamentos, e eles gostariam muito de poder ajudar o nosso movimento, assim, ajudar o nosso movimento, colaborando aí, né? Eu venho bandeira, vindo aqui assistir as suas palestras, suas palavras, seus ensinamentos, gostariam muito, simpatizam muito com o Senhor. Mas tem um probleminha, é que o Senhor está sempre acompanhado daquela gente, entendeu? Daquela gente. Gente pobre, mendigo, doente, prostituta, corrupta, aquele pessoal equivocado, não dá sempre doentes, leprosos, não dá sempre atrás do Senhor. E o Senhor dá muita atenção para eles, muita atenção. Então, né, eles têm conversado isso com a gente. Poxa, eu gosto do seu mestre. Seu mestre gosta de estar com aquele, entendeu? Com aquela gentinha ali. E não pega bem para mim, que sou um doutor da lei, sou um grande empresário, né? Eu sou um destaque da sociedade aqui de Jerusalém, ser visto com alguém que anda com esse povo. Aí ele, Pedro, da inocência e ignorância dele, tentando convencer Jesus entendeu? A se afastar desse pessoal, para poder dar atenção àquele, né? O pessoal está aqui, ó, no outro patamar da sociedade, né? Mas não moral, da sociedade. E Jesus olha com muita piedade para Pedro, né? E com muito amor, que ele compreende o que o Pedro quer. Mas percebeu que Pedro ainda não captou a mensagem. Ele diz assim: Pedro, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Aí, aí muita gente até hoje acha que é doente do corpo. Né? Os doentes do espírito, os equivocados. Porque Joana de Ângeles não fala espírito inferior, não. Ela fala espírito equivocado. Quem são os equivocados? Somos nós, a grande maioria. Então, Jesus disse: eu vim para esses. Então, eu posso mandar eles embora para ficar com os sãos. Os sãos, aqueles que já têm virtudes, muitas virtudes, vão chover no molhado, não é verdade? Será que existe na Terra, ou próximo à Terra, algum espírito que tenha o que ensinar Jesus? Claro que não. Ele é o Cristo.
Claro que não. Então, já pensou se um espírito sábio, mas que não fosse um Cristo, ia dar lições para Jesus? Ele não precisa. Agora, tem um monte de gente que precisa. Então, vai ensinar a quem precisa. Foi o que Jesus falou para ele: meu filho, eu estou aqui para aqueles que necessitam. Eu sou o médico das almas, para os que necessitam. Então, eu estou com a gente certa. Aí que Pedro começou a, né, entender a missão de Jesus. Então, a gente tem que observar isso. Tem que observar o exemplo de Jesus. Né? Quando eles vêm caminhando pela estrada, brigando entre si, quem é o maior, quem não é o maior, olha só o que ele fez, o que ele não fez, e Jesus vai com eles, né? E eles perdendo tempo, só um brigando com o outro, metendo malho no outro, criticando o outro, né? Aquela coisinha, aquela. E aí Jesus vê um cachorro morto, assim, olha que lindos dentes aquele cachorro tem, né? Aí todo mundo olha assim e percebe. A gente está aqui ao lado do mestre, brigando, quando a gente podia, né? Tá aproveitando a oportunidade. Aí volta também aqui, ó. Lembra Marta e Maria? Marta estava indo casa, tirando pão, vai ter festa à noite. Jesus está aqui, todo mundo vem conversar com ele. E Maria está onde? Aproveitando os minutos que ela tem perto do mestre para ouvir os seus ensinamentos. Entendeu? Para se aprimorar melhor. Então é isso que a gente tem que fazer. Né? Vamos aproveitar os minutos que nós ainda temos, porque ninguém sabe quando vai retornar para o plano espiritual, né? Ninguém sabe. Então vamos aproveitar os bons minutos que a gente ainda tem, que ninguém sabe quanto tem, para o quê? Para estar sentado aos pés do mestre, estudando os ensinamentos dele e vendo como pode colocar em prática. Por quê? Porque nós estamos aqui ainda a caminho. Então, aproveita o máximo de tempo que você pode para mergulhar nesse evangelho. Porque o dia que a gente retorna à pátria espiritual, nossa bagagem vai estar mais rica do que quando aqui chegamos. É isso que o mestre vem dizendo. Tanto que ele falou para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ela está dando qualidade ao tempo dela. É isso que Jesus nos chama a fazer. Porque nós já perdemos muito, muito tempo. Agora a gente vai entrar no capítulo 2 da lei de adoração. Objetivo da adoração. 649. Em que consiste a adoração? É muito interessante esse estudo aqui. Na elevação do pensamento a Deus. Isso é um ato de transcendência. Pega o nosso lapisinho aí, vamos colocando aí, né? Na elevação do pensamento a Deus. Isso é um ato de transcendência. Então, a adoração é um ato de elevação do pensamento a Deus. Ato de transcendência, quer dizer, o que transcende as questões materiais. A adoração a Deus é isso, é um ato de elevação do pensamento a Deus, é um ato de transcendência, é um ato que transcende as questões materiais. Aí continua aqui o homem espiritual. Pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, pela adoração, pela essa elevação do nosso pensamento a Deus, por essa transcendência às questões materiais, nós nos aproximamos de Deus. Por isso ele diz, na elevação do pensamento a Deus, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deus, quer dizer, de Deus, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. É assim que a gente vai aproximando a nossa alma a Deus, por esse ato de transcendência, por esse ato de
Adoração. Não é ficar assim, ah, meu Deus, eu preciso disso, 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 disso. Não é isso, tá? Porque o ato de transcendência é um ato que transcende as questões materiais. Denise está levantando a mãozinha aí. Você quer falar alguma coisa? Toda hora aparece a Denise com a mão levantada. Aí aqui, pode falar, Denise. Não estou levantando a mão, não. Está aparecendo uma mãozinha aqui do teu nome. Ah, não estou nem mexendo. Aquelas mãozinhas azul, uma mãozinha azulzinha, engraçado. Questão 650. Origina-se de um sentimento inato. A adoração, ela é fruto de ensino. Sentimento inato quer dizer sentimento íntimo. Origina-se de um sentimento inato. A adoração ou é fruto de ensino, né? Quer dizer, sentimento inato da criatura para o Criador, nesse ato de reverência, porque no Criador nós temos o quê? A proteção, a força, o equilíbrio. Então, aí os espíritos respondem assim, ó, sentimento inato, como da existência de Deus. Vamos dar uma olhadinha, quer dizer, ele perguntou, origina-se de um sentimento inato, adoração ou ele é fruto de ensino? Eles dizem, sentimento inato, é um sentimento inato, é um sentimento íntimo, como da existência de Deus. Vamos lá na questão número 6 de O Livro dos Espíritos. Lá na frente. Item 6, questão número 6 de O Livro dos Espíritos. Pode pular mais. Pode pular mais. Você está na conclusão. Ou melhor, você está na introdução. Você está na introdução, pergunta número 6. Pergunta 6. Não, vai para frente, vai para frente. Pergunta 6. Não, pergunta 6. Aí é itens. Isso aí não é pergunta. Como é que é seu livro que eu gosto? As perguntas, elas não. Aqui é introdução, ó, tudo é introdução. As perguntas vêm para aqui. Começa no primeiro. Pergunta 1, pergunta 2. Aqui, ó. Pergunta número 6. Pergunta número 6. O sentimento íntimo, esse sentimento. Vocês podem, lá onde a gente está, na questão 649, bota também número 6, para a gente poder fazer o link, tá? E aqui na número 6, você bota também 649. Porque quem estudar 6 vai olhar 649. E quem tiver na 649 vai voltar na 6. A gente faz assim. Número 6. O sentimento íntimo, que é inato, que temos da existência de Deus, não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então, Kardec está perguntando o seguinte: essa ideia que as pessoas têm de Deus, será que ela não tem porque alguém ensinou? Desde pequenininha, a mãe, né, a avó católica, ou de religiosa, levava para o catecismo e falava de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E você hoje acredita em Deus porque você aprendeu com alguém que tem que. Quer dizer, não é uma coisa tua, é uma coisa que você aprendeu. Quer dizer, quem não aprende, não foi ensinado isso, não tem essa ideia de Deus. É isso que ele está querendo dizer. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Olha a resposta dos amigos espirituais. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens, né? Ele usa esse termo selvagem, gente. Lá em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, é chamado de termo eurocêntrico. Por quê? Porque lá em 1857, a Europa era vista como o centro do mundo. Não era os Estados Unidos, não. Hoje, o pessoal diz o quê?
que é os Estados Unidos, né? Ah, os Estados Unidos é a nação mais importante do mundo, aquela coisa toda, o pessoal não. Mas naquela época, fale, Alberto, o centro do mundo era a Europa, era Paris. Conclui e depois eu comento, eu falo aqui. Porque os nossos, aqui na época lá do século XIX, época da escravidão, aquela coisa arada toda, né? Os ricos e poderosos mandavam os filhos estudar onde? Nos Estados Unidos ou na Europa? Na Europa. Muitos mandavam para Portugal, porque Portugal tem uma das universidades mais antigas do mundo, parece que é a segunda mais antiga do mundo. Então, o pessoal está em Lisboa, os ricos e poderosos. Portugal tem a segunda universidade mais antiga do mundo. Ou em Londres, ou então Paris, né? Paris, que era aquela sonho dourado de todo mundo. E ia todo mundo para a Europa. Então, da Europa, esse termo, um termo chamado eurocêntrico, é aquela ideia do que o resto, o resto do mundo é o resto. Aí é o resto. Quem não é europeu é selvagem. Quando eu fiz. Tem um termo que dá, que me fugiu agora o nome. Quando você estuda sociologia, tem um termo que se dá para isso, que tudo que é da minha cultura é mais importante. O nome está aqui. Tinha até um livrinho que eu gostava muito. Antropocentrismo. Isso, meu amigo. Isso aí. A minha cultura, tudo meu, é o mais importante. O resto é o resto. Vivemos isso em relação aos Estados Unidos e à Europa, em relação à América Latina. Não é assim? Que eles veem a América Latina? Quando eu falo América Latina, eu falo tudo. Os países de língua latina, é assim que eles veem. O americano ainda acredita que a capital do Brasil. Tem gente que acredita que a capital do Brasil é Buenos Aires. Você quer ver um exemplo? Outro dia a gente estava vendo um filme, morrendo de rir lá em casa. A visão do brasileiro nos filmes americanos. Tem um desenho daqueles. Oh, meu Deus do céu. Esse desenho que fala muito do Trump, eu esqueci o nome. É um desenho de uma família, aquela família que é o pai. Sim. Os Simpsons. Aí mostra, nos Simpsons você vê direitinho. Eles vêm ao Brasil. Estão aqui no Brasil. Aí as pessoas, aqui no Rio de Janeiro, desenho dos Simpsons, são atacados por macacos. Andando no centro do Rio de Janeiro, atacados por macacos. Atacados por macacos. Eu vi um filme de Tarzan, da década de 50. Nesse filme tinha até um brasileiro, que era Paulo Gracindo. Ele fazia parte do policial. Mas era um filme americano. O Paulo Gracindo atuou nesse filme, preto e branco e tudo mais. Tem uma cena de um policial, acho que era um policial, um sujeito lá, andando na Rio Branco. Sabe quando é que ele morre? Ele é flechado. Um índio aparece na Avenida Rio Branco, vestido como índio mesmo. Então, flechada um sujeito que cai morto na Avenida Rio Branco. Ele foi morto por uma flechada da Avenida Rio Branco. É um filme de Tarzan, preto e branco, lá da década de 50. Mas hoje, presta atenção nas músicas que eles colocam quando tem cenas, filmes passados aqui no Brasil. Rumba, rumba, música do Simpson, mostra eles dançando rumba. É rumba. Que quando o brasileiro dança rumba? Isso é coisa lá da Argentina, né? Dançando rumba. As músicas são tão essas coisas. Aí mostra as mulheres dançando aquelas músicas argentinas, entendeu? E tem uma cena também que eu vi, eles lá oh, meu Deus do céu, na Lapa,
uns turistas, né? Era um filme, era de filme de aventura, né? Então tinha umas cenas filmadas na Lapa. Aí mostrava a Lapa, os barzinhos, e tocando música, tocando tango, tocando rumba. Falei, na Lapa, tocando rumba. Essa, essa mentalidade que eles ainda têm do Brasil. E de outros países aqui da América do Sul. De Paris, da Inglaterra, eles não têm essa imagem. Então, é isso aqui. Quando ele fala selvagem, esse termo é eurocêntrico. Quem não, se hoje nós ainda temos isso, mas naquela época. Se não era de Londres, se não era de Paris, se não era de Lisboa, que sempre foi Portugal, né? De Madrid, selvagem, selvagem. Então, era considerado selvagem. Tá? Então, ele fala aqui, ó, se assim fosse, por que existiria nos nossos selvagens esse sentimento? Quer dizer, ele quer dizer que os selvagens também têm uma ideia de um ser poderoso. E nós vemos isso nas culturas, não é? Eles têm uma adoração a um ser maior. Então, não é educação. Não é só por causa da educação, né? E tem a notinha de Kardec aqui. Ô, Rose, E aí? só fazer um comentário. Eu queria que você comentasse. Não é pergunta nem afirmativa. A gente está vendo aqui agora que a noção de Deus é inata, né? Não é da educação, mas, por exemplo, com as crianças, a gente diz, leva para a evangelização, precisa evangelizar. Aí a gente diz que precisa da educação moral, né? Que precisa da criança despertar, ou seja, essa nossa preocupação de levar uma criança a uma evangelização no caso, então, não é por causa da questão de educar, mas é relembrar, então. Isso. Lembrando que essa criança é um espírito. Entendeu? É um espírito que tem uma história, que quando ele reencarna, temos que aproveitar esse período da infância, que é onde o esquecimento ainda é muito forte. Você, vamos dizer assim, usar um termo bem simples, empoderar aquele espírito, colocar ali os ensinos de Jesus, ajudá-lo. Porque, daquela questão que nós lemos, que eu esqueci agora qual foi, quando ele diz assim, que Deus fez questão, né, de relembrar, fez questão de relembrar, de fazer a gente relembrar, que a gente é esquecido. Então, esse momento aí da evangelização é que quanto mais cedo você ajudar esse espírito a relembrar essa lei divina, né? Que está lá na consciência dele, relembrar esses ensinamentos. Eu estou tentando pegar aqui, aonde foi, que eu esqueci. Onde, acho que foi que. Não me lembro mais. É 623, né? 623. Quando ele diz aqui, ó, 621A. 621 está escrito a lei de Deus, da consciência. 621A. Visto que o homem traz sua consciência à lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecer e desprezara, quis então dele fosse lembrada. Ora, se você começa a trabalhar isso do espírito, quando ele ainda está na fase infantil, você não está dando a ele mais oportunidades? Tá. Entendeu? Porque esse espírito, daqui a pouco, ele vai sair da fase da infância. Aí aquelas lembranças vão ficar mais vivas na cabeça dele. Poderíamos, então, dizer, Rose, que a educação seria o relembrar, relembrar através da educação. Exatamente, é o que ele está dizendo aqui na 621A. É o que ele disse na 621A.
né? Está aqui, ó. Visto que o homem traz sua consciência à lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Quer dizer, revelada e tirada do véu, né? Eles que serem desprezada. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. E lembrando que as crianças são em graus evolutivos diferentes. Então você precisa trabalhar isso. Falar de Jesus. Aí ele vai, ó, relembrando, vai consolidando cada vez mais. Quando ele sai da fase de infância, e, bem dizendo, o véu sai dos olhos dele, e o Espírito se apresenta ali, opa, aquela lei foi fortalecida em mim. E aí daí a importância da evangelização. São espíritos que retornam para uma nova caminhada. E precisam ter essa lei de Deus relembrada. Entendeu? É através do exercício de revisão que a gente vai aprendendo. O professor não dá revisão, porque, né? É através da revisão. Então, toda reencarnação revisa tudo de novo. Vamos lá, vamos lá. Então, Na pedagogia, Rosa, e muitos aqui já teve contato com essa área, é dito que para você fixar o aprendizado precisa da repetição. E exato, aí aquele lance, dever de casa, dever de casa, dever de casa, faz, errou, faz de novo, e exercício. exatamente. Aí uma questão, mesmo assunto, mas com outra maneira. Aí De outra aquela maneira, repetição exatamente. vai permitindo a fixação do aprendizado, né? Exatamente. E É, aí, no caso, mesma coisa, as questões. é assim que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo é assim. Por quê? Porque se não for assim, a gente não aprende, gente. É desse jeito que a gente vai aprendendo. É dessa maneira. Não tem outra. É através da revisão. Por isso que nós temos várias reencarnações, que numa só não dá para fazer praticamente muito pouco mesmo. Aqui eu vou pegar aqui, ainda, para a gente fechar isso, na questão, quando ele diz aqui, ó, sentimento inato, como da existência de Deus, né? E aí nós vimos lá na questão número 6 essa questão aí, né? Nós vimos aqui na número 6. Eu só pegar ela novamente aqui. A número 6, quando ele diz: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens sentimento? Aí o Kardec vai botar uma observação aqui. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, tá? Sentimento da existência é chamado de teodiceia, né? A teodiceia chama isso de consentimento universal, é o consentimento natural. Então, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente, quer dizer, apenas produto de um ensino, não seria universal. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Tá? Então, esse consentimento universal, isso se chama teodiceia. Então, se fosse só fruto do ensino, não seria universal. E é universal. É universal. Tá? Aí aqui, né, então, como ele está dizendo, origina-se de um sentimento inato, a adoração é fruto do ensino. Sentimento inato como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza, a consciência da fraqueza do homem, leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, o homem tem a consciência da fraqueza dele em relação a esse poder supremo. Ele tem isso, por isso ele se curva diante daquele que o pode proteger. Então, nesse ato de reverência, nesse ato de transcendência, nós temos o quê? Nós buscamos o quê? A proteção, a força,
o equilíbrio. É o nosso reconhecimento que essa proteção, essa força e esse equilíbrio está em Deus. Então, o homem tem essa consciência de que existe algo mais. Então, ele busca o quê? Proteção, força, equilíbrio em Deus. Porque ele sabe que essas coisas estão em Deus. Estão em Deus. E aqui, para encerrar, eu trouxe um livro, uma mensagem de um livro, que eu achei muito interessante. Quem tiver interessado, chama-se esse aqui, ó, Fundamentação da Ciência Espírita. Fundamentação da Ciência Espírita. Esse livro é do Carlos Friedrich Loeffler, da editora La Chatre, tá? Fundamentação da Ciência Espírita. E ele vai falar sobre essa questão aqui, sobre esse item da questão 650, que eu achei muito interessante que ele diz. Porque aqui, olha só, que os espíritos. Kardec pergunta, na 650, origina-se de um sentimento inato, a adoração, essa transcendência, né? Ele é fruto de ensino. E eles dizem, é um sentimento inato como o da existência de Deus. Então, o ser tem essa ideia de que existe um ser supremo. E a consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. E esse companheiro aqui, o Carlos Friedrich Loeffler, ele vai dizer o seguinte, essa pergunta 650, assim como outras pertinentes ao mesmo capítulo, colocam a adoração como sentimento inato ao homem, mas a gente tem que prestar atenção numa questão muito importante, tá? É preciso, inicialmente, diz o Carlos Friedrich, é preciso inicialmente compreender que o gênero humano não é o estágio espiritual mais primitivo. O gênero humano não é o estágio espiritual mais primitivo, tá? Uma série de outros níveis vivenciais precedem antes do espírito, né, ser um homem verdadeiramente homem. Antes desse espírito, é o espírito. Agora, encarnou espírito. Existem outras vivências anteriores ao homem, em que esse princípio inteligente vem caminhando. Então, ele vai dizer aqui. Depois disso, precisamos perceber que, antecedendo os povos da antiguidade mais remota, que já viviam em civilização, existiram os trogloditas, que é chamado trogloditas, os ditos selvagens, as tribos nômades, cujo estágio evolutivo denotava uma consciência mínima. Vamos pensar nesses seres antes do conhecimento do fogo. Não, conhecimento do fogo não, que o fogo eles conheciam. O raio cai na mata, taca fogo na mata. Conhece o fogo. Mas esse homem ainda não dominava o fogo. Porque entre conhecer o fogo e dominar o fogo, há uma distância. Quando o homem domina o fogo, ele vai lá para cima da cadeia evolutiva. Então, conhecer o fogo, eles conheciam. Toda vez que caía temporal, raio do mato, ficava fogo. E eles se escondiam aonde? Nos buracos, nas tocas, como os animais. Porque os animais não têm medo de fogo. Quando a floresta começa a pegar fogo, o que os animais fazem? Eles não fogem em bando, de um lado para o outro. Você vê algum animal parar e dizer assim, vamos enfrentar esse fogo? Vamos capinar aqui? Vamos enfrentar fogo por fogo? Não, corria, se escondia. Quando o homem domina o fogo, o que ele faz? Ele traz o fogo para dentro da caverna. Para iluminar a noite. Não é assim? Ele traz o fogo para dentro da caverna. Porque ele vivia na escuridão, dentro das tocas, dentro dos buracos.
Quem vê esses programas Discoveries, às vezes, né, essa semana eles encontraram, essa semana não, tem uns 2 ou 3 meses que eles encontraram, aqui na Pedra da Gávea, se eu não me engano, desenhos rupestres. O cara estava tirando fotografia lá, daqui a pouco ele viu uma caverna na Pedra da Gávea, disse assim, que troço estranho, eu vou lá. Ele olhou os desenhos, pensei que era pichação, tudo em vermelho ainda, né? Achou que era pichação, estava tirando fotos, né? Ele é um pesquisador, andando, e eu viu que a pintura vermelha estava muito clarinha, né? Mas aí ele começou, ele disse assim, gente, só que não é pichação, é pintura rupestre dentro de uma caverna. E normalmente os seres que viviam lá, eles só ficavam na caverna, como a gente vê nos desenhos, a porta da caverna e logo eles ali, não. Eles iam para o fundo, aquelas cavernas que desciam, né? Tinham aqueles buracos que desciam, e às vezes a caverna era muito funda, e lá no fundo da caverna tinha normalmente um salão. Eles ficavam lá, ficavam logo, quando a gente vê no filme, abre, achei a caverna, já fica aqui. Não, se eles ficassem no início da caverna, os predadores pegavam eles. Então, eles entravam, porque existem especialistas, né? Tem até um nome meio estranho, que é o pesquisador de cavernas, espeleólogo, um negócio assim, o nome desse é assim. Eles mergulham em cavernas profundas. Às vezes, dependendo da caverna, andam 1 quilômetro dentro da caverna, entrando em buraco, saindo em buraco, sabe? É um verdadeiro labirinto. E, de repente, depois de procurar andar aqui numa avenida das cavernas, eles encontram fósseis, restos de fogueira, porque esses seres não ficavam logo ali na caverninha, eles mergulhavam fundo na caverna para poder se proteger dos animais, dos predadores. Quando eles dominam o fogo, olha que maravilha! Poder passar por entre aqueles labirintos da caverna, tocha com fogo e nos corredores das cavernas, aqueles túneis das cavernas. E é lá que eles se escondiam, dominou o fogo. Mas vamos pensar naqueles que ainda não dominavam o fogo. Não dominavam o fogo. Então, ele está falando assim, esses denotavam uma consciência mínima, tinha o cérebro atrás da face. Assim sendo, a pergunta 650 e o material constante nesse texto estão abordando os povos segundo épocas e níveis culturais diferentes. Nesse texto, o ponto de surgimento desse conhecimento religioso transcendente situa-se na infância da humanidade. Consideram-se aqui períodos muitíssimos recuados, onde o espírito encarnado, em forma humanizada, está recém-egresso das espécies primatas superiores, os antropóides. Então, quando ele fala que o homem tem essa ideia de um ser supremo, ele já está falando desse ser que já conseguia ter um pensamento, vamos dizer assim, sequencial, mais rude que pudesse. Não daqueles que ainda viviam nas árvores, não nesses antropóides que ainda não conseguiam pensar, que ainda não tinham nem a linguagem articulada. Entendeu o que ele está dizendo, querendo dizer? Então, ele vai dizer aqui, tal que sua razão é apenas infantil, incapaz de associar a natureza à obra de um arquiteto divino. Será que esses seres mais primitivos, que ainda tinham o corpo todo coberto de pelos, os braços e as pernas ainda diferentes. Às vezes tinham os braços compridos demais, as pernas curtas, outras vezes tinham as pernas muito compridas, os braços curtos. Esses seres, assim, os mais primatas, eles ainda não conseguiam ter essa ideia do Criador,
essa ideia, essa compreensão, né, de que tem algo superior. Não. Como a gente vai ver na aula futura, ainda estavam na luta pela sobrevivência. Eles não tinham, Eles eram incapazes de associar a natureza à obra de um arquiteto divino, de um ser a superior, onde ele ia buscar proteção. Eles não tinham essa ideia. Ainda não tinham essa ideia. Então, essa questão 650, quando ele começa a falar sobre isso, ele está falando desses grupos que já têm um pensamento mais contínuo. Então, diz aqui, quando os espíritos comentaram a Kardec sobre o sentimento inato de adoração, esse sentimento íntimo no homem, referiram-se a um ser espiritual que já tinha reencarnado diversas vezes na condição humana. Mesmo os povos indígenas já poderiam ser incluídos nessa categoria, né? Pois são enquadrados numa fase de infância relativa. Assim, por várias e várias oportunidades, o ser, já na fase hominal, teve a possibilidade de receber noções sobre a lei de adoração e muitas outras ligadas a aspectos espirituais, seja nas tantas vezes que esteve encarnado, quanto no plano espiritual, né? Entre uma reencarnação e outra, em que estava desencarnado nos planos extrafísicos. Essa ideia, por conseguinte, encontra-se já desenvolvida, armazenada e consolidada no seu subconsciente. Então, quando eles vão falar para Kardec, quando ele pergunta aqui da 650, origina-se de um. Olha só, a pergunta para Kardec. Origina-se de um sentimento inato, adoração, ou é fruto de um ensino? Eles dizem sentimento inato quando da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Esse homem que tem esse sentimento íntimo de um ser superior, que reconhece a sua fraqueza frente a esse ser superior, que o pode proteger, que o pode equilibrar, que o pode proteger e dar força, são aqueles espíritos que já haviam reencarnado algumas vezes. Tá? Esses espíritos, tá? Que já haviam, que eram ainda espíritos muito simples, tá? Que eram espíritos, né? Que poderia dizer que estão numa fase de infância relativa, mas que já tinham reencarnado diversas vezes na condição humana. Então, aqui na Terra, eles já tinham essa condição de observar a natureza, perceber as coisas que estavam acima dos poderes deles, que já dominavam o fogo, que já andavam ali em bandos, e quando desencarnavam no plano espiritual, recebiam o quê? Mais informações. São esses espíritos que já têm esse sentimento inato sobre Deus. E não aqueles primeiros antropóides. Isso que ele quer dizer. Aqueles que lutavam pela sobrevivência. Esses não. Esses não tinham essas condições de fazer essa reflexão. Eles não tinham. Não são esses que vão fazer os desenhos rupestres. Não são esses. Não são aqueles que ainda, com aparência de como se fosse um macaco ainda, com um corpo muito cheio de pelos, que mal conseguiam emitir algum som. Não são esses. São outros, são aqueles que já estão encarnando, que como eles traçam nas pedras
cenas de caça, não é? Na maioria das vezes. Quando você olhar, cenas de caça. Você pode perguntar, um grupo de homens correndo com um pau na mão, já viu? Vendo um animal. Isso. Já não é já uma organização? Cenas de caça. Aí você vê essas cenas de caça. Desenha o céu, o sol, animais, caverna, fogueira. Já são cenas assim, que já tem uma lógica. Você já está fazendo. Nós fazemos uma interpretação de texto do que eles desenharam. Nós não fazemos a interpretação de texto do que eles desenharam, porque o que eles desenham tem lógica. Então, quando você vê alguns desenhos, né, na Caverna de Altamira e outras assim, você vê cenas do dia a dia deles, do dia a dia, desenhando crianças, adultos, eles caçando, indo, cercando um animal. E já é o quê? É um texto. É um texto que você vai interpretar. Esse texto já é feito por seres inteligentes, que já estão usando o quê? O raciocínio. De forma ainda primária, mas já é o raciocínio. Entendeu? Que já conseguem sentir essa superioridade da natureza. Não aqueles antropóides. Então, ele aqui está querendo mostrar isso. Senão a gente vai pensar que aqueles seres que a gente, ao olhar, não conseguia imaginar se era um animal, se era um homem, ou um antropóide, por isso que ele fala aqui. É preciso compreender que o gênero humano não é o estágio espiritual mais primitivo. Tá? Não é o estágio espiritual mais primitivo. Uma série de outros níveis vivenciais precedem-nos. Então, são aqueles seres onde os cientistas do plano espiritual estavam trabalhando corpos para desenvolver, né? Então, esses primeiros seres, eles não têm condições, né, de fazer uma análise, de observar a natureza e ver ali um ser superior. Eles não têm essas condições ainda. Então, quando Kardec está trabalhando essa questão 650, como ele diz aqui, ele está falando de um ser espiritual que já havia reencarnado diversas vezes na condição humana. Então, ele fala, mesmo os povos indígenas já poderiam ser incluídos nessa categoria. Tá? Não está falando daqueles trogloditas do passado, que ali eles não tinham condições disso. A gente tem que entender, até porque você lembra que quando Kardec faz uma pergunta aos espíritos sobre se tem alguma, vamos dizer assim, mais ou menos, importância você lembrar dos momentos que você vivia lá dentro da caverna como troglodita, essas lembranças, memórias. O que eles falam, os amigos espirituais? Isso se apagou da nossa mente. Qual a importância de você lembrar quando você era um troglodita? Nada. O que é importante para o homem é o quê? É as lembranças de quando ele já o quê? Conquistou o livre-arbítrio. Ele tem o domínio do livre-arbítrio. É a partir daí que a coisa começa. O grande valor para o homem. Porque ele entra na fase das escolhas dele. Quando o homem não tinha livre-arbítrio, é a importância dessa lembrança para a gente. Eu lembrar quantas pernas eu comi? Nenhuma. Porque, inclusive, os teus atos não passavam pela lei de causa e efeito. Passava. Passava.
nada que esses seres fizeram é levado em conta. Só é levado em conta o quê? A partir do momento que você tem o domínio do livre-arbítrio. Que aí você entra na fase das escolhas. E mesmo assim, tu vai ser levado em conta o teu grau evolutivo, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Estudamos isso essa semana. Mesmo assim, vai ser levado em conta a tua capacidade de escolher o grau evolutivo que você se encontra. Então, aqui ele fez questão, esse companheiro, de chamar a nossa atenção para isso, tá? Vamos colocar aí, próxima semana, dia 21, na questão 651, 21/4/25, 651, onde a gente vai começar. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, né? A Deus, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, refletindo, aprendendo, crescendo cada vez mais. Vamos deixar essas questões aí do Evangelho, da Bíblia que nós marcamos, deixa marcadinha, e vai entrar na semana que vem. Essa semana não deu para fazer. E vamos refletir sobre isso, tá, gente? A gente vai vendo. E aquilo como nós já evoluímos, né? Como nós já evoluímos. E não tem mais jeito de voltar no tempo, querer ser troglodita de novo, para poder se livrar de um monte de coisa. Esse tempo já passou. Já passou. Agora nós somos responsáveis, né? Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Eu vou dar uma paradinha aqui. Assim que eu terminar de converter aqui, nós voltamos para o livro Recordações da Mediunidade. Lembrando que hoje nós temos a nossa palestra pública com um tema muito importante, né, do nosso painel Espírito Joana de Ângelo, a tragédia do ressentimento. O que a gente estudou hoje? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Amor aos inimigos, da Evangelho, capítulo 12, tem 3. Olha aí, a tragédia do ressentimento. Quem é que ainda está guardando ressentimento? Vamos lá. Isso aí é violar uma lei divina, ainda guardar ressentimentos. Vamos buscar nos livrar isso, e a nossa companheira Flávia Pesarini vai nos ajudar a compreender isso. Daqui a pouco a gente volta. Denise, estou passando para você, tá? Isso é uma palestra muito legal. Espero contar com vocês aqui.